Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. E o devocional Palavra de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós queremos falar em Êxodo 10, versículo 13, 16 e 17. Diz assim: E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu. O vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento oriental, o qual levantou os gafanhotos e o lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Observemos como, nos dias antigos, quando o Senhor lutava por Israel contra o cruel faraó, os ventos operavam livramento, o que, aliás, tornamos a ver naquela grande demonstração de poder de Deus, o golpe final que ele lançou contra o orgulhoso desafio do Egito. Deve ter parecido a Israel uma coisa estranha e quase impiedosa verem-se cercados por tão grande hoste de perigos pela frente, o mar a desafiá-los de cada lado, os picos rochosos tirando-lhes toda a esperança de fuga, sobre eles como que a forma de um furacão. Era como se o primeiro livramento tivesse vindo para posteriormente entregá-lo a uma morte inevitável. Para completar o terror, ergueu-se o grito: os egípcios vêm vindo atrás de nós. Quando parecia que haviam caído nas mãos do inimigo, então veio o glorioso triunfo, e vieram os ventos e afastaram as ondas, e os exércitos de Israel avançaram através da vereda aberta do grande leito do mar, tendo como abóbada protetora o amor de Deus. De cada lado estavam as paredes de água brilhando à luz da glória do Senhor, e acima deles soprava um forte vento. Assim foi por toda a noite. E quando ao romper do dia seguinte, os últimos homens de Israel puseram o pé do outro lado do mar, o trabalho do vento estava terminado. Então Israel cantou ao Senhor o cântico do vento, que servia ao cumprimento da sua palavra. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Um dia, pela grande misericórdia de Deus, nós também estaremos de pé sobre o mar de vidro, tendo nas mãos a harpa de Deus. Então cantaremos o cântico de Moisés, servo do Senhor, o cântico do Cordeiro. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então saberemos como os ventos fortes operaram nosso livramento. Hoje vemos apenas o mistério da grande tristeza pela qual estamos passando. Depois compreenderemos que o inimigo ameaçador foi banido exatamente naquela noite de temor e pesar. Agora olhamos apenas a perda. Depois saberemos que a perda foi um golpe sobre aquele mal que estava ameaçando nos prender com seus grilhões. Hoje estremecemos ante os ventos sibilantes e os trovões que rugem. Mais tarde veremos que eles afastam as águas da destruição e nos abriram o caminho para a terra prometida. Ele voa sobre as asas do vento. Queridos, que palavra gloriosa! O vento a favor de Deus. E muitas vezes nós olhamos o vento como sendo aquilo que é terrível, a força, o barulho, né? E a gente começa a ver que tudo está a serviço de Deus. Tudo tem um propósito, e os ventos de Deus estão soprando por toda a parte do mundo. A palavra de Deus nos diz que quando o profeta Ezequiel ele profetizou, era que os 4 ventos trouxessem exatamente essa palavra profética para criar um exército do Senhor. E Deus sempre usa de todas as coisas ao seu favor, e Ele junta, aglutina com o vento, Ele também espalha com o vento faz abrir o mar, o vento na verdade faz tirar os gafanhotos. A todo instante o Senhor usa de todos os meios e recursos para nos abençoar.
Eu quero te dizer quantos ventos já foram soprados na sua vida que afastou o mal e você não percebeu. E aí você ficou com medo daquele vento, medo daquilo que passou, mas exatamente Deus estava livrando, Deus estava abençoando, Deus estava tirando com o mal exatamente aquilo que estava vindo para tentar firmar e te destruir ou te aprisionar. O vento de Deus revela exatamente tudo. O vento de Deus afasta aquilo que vinha sobre o mal para nos aprisionar. E é interessante porque Israel, a todo instante, eles não tinham exército, eles não tinham poder, não tinham armas, não tinham dinheiro, mas eles tinham um Deus que surpreendia com o vento, e as vinham as pragas, e vinha todos os sinais de Deus vitais de que eles precisavam. E o interessante é que Deus começou a julgar exatamente dentro da cultura. Na cultura egípcia, os sapos eram colocados também como deuses, e exatamente eles não conseguiram tirar porque estavam atrapalhando, foram milhares deles. E para cada um caso que acontecia, exatamente existia uma revelação de um Deus maior. Para a cobra que exatamente foi transformada ou seja, de madeira em cobra, a cobra pelo qual Moisés exatamente tinha, engoliu as outras cobras. O que Deus estava ensinando exatamente com isso? Que o poder dele excede ao poder do mal. Que os encantamentos, os faraós, as ordens, o poder, têm um fim com os ventos de Deus. E nada melhor do que o vento de Deus para abrir o mar vermelho para que eles pudessem passar. Queridos, se surpreenda com essa bondade, com esse amor, com essa graça desse vento de Deus que está soprando. Não se assuste, não se atemorize. Fique firme no Senhor, continue caminhando, porque o vento vai passar e ele vai revelando que ele está ao seu favor. Ele está te ajudando. Ele está livrando os gafanhotos, ele está livrando o mal. Quantos males estão sobre a sua vida? E de alguma maneira vem o vento de Deus para dissipar todo o mal que está vindo sobre a sua casa. E então é necessário que você acredite que você está debaixo dessa nuvem de glória de Deus, porque assim o fazendo, essa nuvem da glória de Deus te protegerá para te livrar dos ventos fortes que virão sobre o mundo. A Bíblia diz que, como guardaste a palavra do Senhor, também o Senhor guardaria na hora que viria a tentação sobre o mundo, para testar o mundo. E Deus tem provado e tem testado o mundo, e Ele sabe aqueles que são dele. E de alguma maneira, Ele está soprando com o seu vento, e Ele está purificando e nos levando mais para perto dele, e abrindo a porta, abrindo o mar, para que nós venhamos chegar até a terra seca e até a terra prometida. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Deus envie o vento ao nosso favor. Não tenha medo das tempestades, não tenha medo das avalanches de problemas, de notícias ruins, do vento negativo. Coloca-se diante do Senhor, firma os seus olhos no Senhor, deixa o vento passar e Ele vai revelando que Ele está ao seu favor, porque em primeiro lugar Deus te escolheu para que você pudesse firmar e os ventos purificar e abençoar a sua vida. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pelos ventos que o Senhor tem mandado. Ventos de purificação, ventos de restauração, ventos que abriu o mar vermelho, ventos que mudam a história, a rotina, ventos que fazem acontecer milagres, ventos que nos aproximam mais para perto do Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando, enviando os teus ventos, quebrando os grilhões, amarrando os demônios, confirmando as promessas, porque estamos a favor desse vento. Estamos a favor da obediência do Senhor, e certamente os ventos que virão serão para a purificação, serão para nos levar mais perto do Senhor, para nos abençoar em todas as nossas áreas. Pai, que de alguma maneira o Senhor decrete que todo o poder das trevas serão dissipados, todos os gafanhotos, todas as ministrações contrárias venham cair por terra, e que verdadeiramente o vento do Senhor sobreponha para nos abençoar contra os nossos inimigos. Que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, para nos guardar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, e devocional Palavra de Vida tem essa mensagem de Deus no seu coração, Cada manhã o vento de Deus, o ruar de Deus, o sopro de Deus vem sobre nós para nos guardar e nos direcionar para mais perto dele. Receba o vento do Espírito de Deus para soprar ao seu favor e te abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Amém.